Ministério Pão Vivo apresenta Gotinhas da Verdade, um canal a serviço do ensino, da divulgação da palavra do Senhor. Vem comigo para mais uma lição dentro da palavra de Deus. Continuamos analisando 1 João capítulo 5, versos 6 a 9. Hoje, aquela parte bem instrutiva que a gente vai mostrar que a mesma não faz parte das Escrituras. Não faz parte daquilo que o apóstolo estava escrevendo. Conforme já aprendemos, o alvo apostólico, o que o texto quer nos ensinar, é a comprovação de que Jesus é o Deus encarnado. O apóstolo quis mostrar, está mostrando para nós, que Jesus era divino e humano. Mas vamos ao texto. Após ele ter mostrado os dois elementos, água e sangue, e o testemunho do Espírito, e ainda deixou evidente que o Espírito é a verdade. Ele complementa dizendo: pois 3 são os que testificam. Aí está o começo da interpolação. Continuando o que ele estava dizendo de verdade. Aliás, eu até, para uma comprovação maior, vejamos aqui no verso 6, que logo em seguida vem a interpolação. Esta interpolação, ela é tão absurda, tão vergonhosa. Na minha Bíblia, eu cheguei a anular esta parte. Isto é, borrei tudo, ou todo o verso com a minha caneta. Essa parte não é verdade. Mas vamos à verdade do texto. Vejamos que ele termina o verso 6 dizendo: e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Ele continua: pois há 3 que dão testemunho. Ele vai concluir o que ele já tinha falado sobre os 2 elementos, água e sangue, e o testemunho do Espírito. Aí então, ele conclui dizendo: pois há 3 que dão testemunho. Aí vem, se você usa uma boa tradução, por exemplo, a Bíblia de tradução atualizada, você vai ver que houve uma sinceridade dos tradutores. Então, essa parte interpolada está entre colchetes. Estes sinaizinhos gráficos, que são chamados de colchetes, eles estão separando aí no texto. Se você é um bom estudioso das Escrituras, veja que eles estão separando esta parte aí. Sinais de que essa parte, elas não faz parte das
Escrituras. Elas são duvidosas. Note o que está entre colchetes. Pois há 3 que dão testemunho. Tá? Aí vem os colchetes. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra. Olha, não tem nada de no céu aí, na verdade, do texto. O texto não está dizendo que 3 testificam no céu. O Pai, que é Deus, a Palavra, se referindo ao Filho Jesus e ao Espírito Santo. Qualquer pessoa bem informada vai perceber que o texto foi alterado, foi forjado. Para quê? É o mesmo caso de Mateus 28, 19. O ideal foi dar ênfase à doutrina da Trindade. Totalmente falso. Mas vamos à parte que é verdadeira no texto. A conclusão daquilo que o apóstolo vinha ensinando. Pois há 3 que dão testemunho. Ele não fala de céu, ele não fala de terra. Ele conclui certinho o que ele vinha ensinando. Pois há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três elementos concordam em um só propósito. Não quer dizer que são 3 pessoas em uma. Essa concepção absurda. Quando diz e os 3 concordam num só propósito, o propósito é o quê? Salvar o homem. E para salvar os homens foi preciso a encarnação. Foi preciso o próprio Deus tomar a forma humana, Jesus Cristo. Então, esta é a verdade sobre este texto, sobre as Escrituras, no que tange à divindade e à humanidade de Jesus. Olha, pense bem, quando você vê num batismo alguém, um pastor, levantar a mão sobre o candidato, sobre o batizando, e dizer: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Isto, para você, para quem é bem informado nas Escrituras, é horripilante. Isso faz parte das interpolações das Escrituras, da adulteração. Aquele candidato, ou você mesmo, quando você foi batizado, então foi ou está sendo invocado sobre você, não o nome de Jesus. Está sendo invocado 3 títulos de um só Deus: Pai, Filho e Espírito Santo.
O mesmo Deus, o mesmo Senhor Jesus Cristo é o Deus que lá em Mateus 28, 19, embora interpolado, são títulos de Deus. E olha, isso é tão claro. Já falei, né? Já ensinei e repito. Se eu tenho uma conta bancária e eu tenho uma transação comercial com alguém, eu vou pagar e eu, lá no lugar da assinatura, para que o cheque seja válido, primeiro eu tenho que ter dinheiro para cobri-lo lá no banco. E segundo, o cheque precisa ser assinado pelo meu nome lá no banco. O sistema bancário vai examinar aquele cheque. Exemplo, se eu ao invés de escrever lá a minha assinatura, meu nome, eu escrever pastor ou escrever pai, porque eu sou pai de 2 filhas, o banco simplesmente vai devolver o cheque como assinatura falsa ou assinatura que não combina. Então, é o mesmo quando você vê um pastor, quando você vai no batismo e você vê um pastor fazer esta declaração sobre o batizando, Pai, Filho e Espírito Santo, isto aí é cheque devolvido. Isto é falso. Aliás, você deveria perguntar para o seu pastor por que ele usa esses títulos. Por que os apóstolos foram claros? Eles batizaram em nome de Jesus. Pergunte, nas Escrituras não existe nada, mas nada feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Concluindo, Pai é título, Filho é título, Espírito Santo é título. Então, tudo ou todos são títulos do Deus único. E Pedro, que tinha a revelação, entendeu e batizou no dia do Pentecoste quase 3.000 pessoas em nome de Jesus. Que o Senhor abra os nossos olhos, a nossa mente, para entendermos as Escrituras. Amém e amém.